Hoje nós estamos dando sequência à nossa série de estudos bíblicos. Hoje o tema é extremamente importante porque é falando sobre casamento. A importância que a Bíblia, o apóstolo Paulo, orienta sobre como a gente tem um casamento feliz. E isso é extremamente importante para o dia de hoje porque cada vez mais a gente vê casamentos, mesmo dentro da igreja, sendo desfeitos. Esse estudo é fundamental para a vida matrimonial. É um início de semana onde a gente começa com a palavra de Deus, palavras que guiam a nossa semana, que guiam a nossa vida e que voltam a gente para o roteiro principal. Hoje nós vamos falar de Coríntios, questões sobre o casamento, a importância que tem, que a Bíblia nos mostra em relação às orientações sobre como ter um casamento feliz e duradouro. Primeira coisa, na hora que a gente está lendo 1 Coríntios, capítulo 7, o Paulo está respondendo umas perguntas. Aí, de acordo com as respostas, que a gente só tem acesso às respostas, não tem acesso à pergunta. Né? Deus preservou ao longo da história as respostas de Paulo. As perguntas do Coríntios ele não preservou. Né? Mas a gente deduz, que a gente chama em leitura em espelho. É igual quando você estiver no telefone falando. Entendeu? Estou falando lá aqui. E aí, Totonho, como é que tá? Só 1 milhão dessa vez? Ah, tá bom, beleza, tá tranquilo. Vocês imaginam o que está, né, acontecendo. Então é mais ou menos isso. Então a gente está vendo a resposta e aí está imaginando qual seria a pergunta. E quais são as perguntas? É melhor casal ficar solteiro? Podemos nos abster de sexo no casamento para servir melhor a Deus? Devemos nos separar para servir melhor a Deus? Os solteiros e viúvos devem permanecer assim ou devem se casar? O que fazer em caso de casamento com um cônjuge incrédulo? A gente tem que entender o contexto histórico de Coríntios. Tá? A Bíblia, gente, ela é autossuficiente. Se você não sabe nada de história bíblica, nada, você pega um texto bíblico e lê, Deus fala com você. Se você entende melhor todo o contexto e o que quer dizer, você vai extrair mais conhecimento e vai ser mais abençoado ainda no texto. Então o texto a Bíblia é suficiente. Então olha só, o contexto histórico, Coríntios, a gente estava vivendo, a carta de Coríntios foi escrita por volta do ano 54, 55. Então era uma época de grande fervor espiritual. Jesus tinha 20 anos que ele tinha morrido e ressuscitado. Todos os apóstolos ainda estavam vivos. Várias pessoas, testemunhas, que viram Jesus ressurreto, subindo aos céus, ainda estavam vivos. E essas pessoas viram Jesus falar, vai pregar o evangelho aos confins da terra. Então, eles estavam falando assim, gente, vamos fazer porque Jesus está voltando. Ele falou, subiu lá, já tem 20 anos. Vamos embora. Então eles tinham um fervor muito grande, uma vontade de pregar o evangelho, de sair falando muito grande. Por isso essas perguntas, a ponto deles pensarem o seguinte, fala aqui, vou largar minha esposa para eu ficar por conta de falar para os outros. Ou vou largar meu marido para eu poder me dedicar exclusivamente a Deus. Então era essa a ideia, né, da igreja de Coríntios, e era uma igreja nova, pujante, mas cheia de problema também. E aí ela mandou essas perguntas para Paulo, buscando instrução de Paulo a respeito disso. E aí ele responde, tanto é que a gente vai ver aqui, mas olha só, como é que começa? Quanto ao que vocês me escreveram. Ele está respondendo a pergunta que ele, entendeu? E aí, então beleza, então a igreja tinha tudo isso aí, a gente estava vivendo uma grande efervescência. O capítulo 7 vai responder várias questões práticas de relacionamento, casamento, pureza sexual, né? Abordar o caso da solteirice, né? De você fazer uma dedicação espiritual, ser solteiro, mas também contrastar com as realidades práticas e equilibrar o chamado espiritual, né? Com as realidades da vida prática. Então, ou seja, você tem um chamado espiritual, só que não é porque tem um chamado espiritual, você tem que largar seu casamento para ficar por causa desse chamado espiritual, tá certo? Então Paulo vai falar sobre isso. Né? E são questões atuais e aplicação prática muito importantes. Primeira coisa, aí olha só, questões de como ler a Bíblia. Eu já falei isso aqui em algumas aulas anteriores. É interessante a gente sempre ler
o mesmo texto várias vezes. Se você quer aprender a Bíblia, primeiro você tem que ler. Agora, se você quer aprender mesmo, você tem que ler mais vezes. E se você quer aprender mais ainda, você tem que ler em versões diferentes. Por quê? Porque são traduções. A tradução é uma obra de arte. Certo? Porque o tradutor ele tem que pegar aquele sentido do texto e transformar em outra língua. Se você fizer a tradução literal, não dá certo. Então, por isso que eu vou mostrar algumas nuances aqui. Então, não é que uma tradução é melhor do que a outra. Às vezes, uma tradução está melhor do que a outra naquela questão, a outra na outra. É isso. Vou dar um exemplo de tradução para vocês entenderem aí no popular. Se eu estou escrevendo uma carta, um poema, e falava assim, cara, foi tal, mas naquele dia eu não pude sair porque estava chovendo canivete. Já escutou essa expressão? Pois bem, aí eu falo, tá bom, traduz isso para o inglês. Eu vou falar que está chovendo faca, canivete? Não, eu vou falar que está chovendo cachorro e gato. Porque, você está entendendo? Olha só. Então você tem que entender a nuance, o que ele quer dizer em português e traduzir para o inglês a mesma ideia que eu estou querendo traduzir no português. Tá certo? Isso é difícil demais. Aí você pega o negócio em grego, em hebraico, com a língua que não existe mais, não falam mais essa língua, não. O grego hoje é o grego diferente. Né? Então tem diferenças. Ou seja, a gente tem essas dificuldades de interpretação, de entendimento. Então eu vou trazer aqui para vocês duas versões, a mesma coisa, versículo 1 e versículo 2. O versículo 1 está na versão que eu sempre gosto de usar, foi o que a gente leu, que é a NAA, a Nova Almeida Atualizada. Tá certo? Essa aqui é a Almeida Corrigida Fiel. Então tá os dois versículos. Aí o versículo 1. Ao que vocês me escreveram, 2 pontos, é bom que o homem não toque em mulher, entre aspas. A ideia que esse texto traz é o seguinte, eles me escreveram, né, como se fosse os coríntios falando, é bom que o homem não toque em mulher. Porque fala, vocês me escreveram e coloca entre aspas. Então Paulo não vai colocar entre aspas o que ele está falando. Aí, olha só na Corrigida Fiel, que eu acho melhor nesse caso. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mudou de ideia. Agora é ele falando, olha, na minha opinião, no meu pensamento, bom seria se o homem, né, não tocasse em mulher. Tá? Então olha só para você ver como é que tem. Aí aqui fala, digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Aí aqui continua, a ideia é muito parecida, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Tá? Então aqui é uma coisa, é o seguinte, esse versículo, principalmente o versículo 2, desbanca uma ideia que a gente vê muito falar de que Paulo é machista. Paulo é machista, tá certo? Olha, ele vira e fala o seguinte, mas cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Ou seja, homem e mulher estão na mesma posição. E cada um, o padrão de relacionamento é monogâmico. Então aqui mostra, e eu vou mostrar mais versículos para frente, que mostram mais uma vez que Paulo coloca homem e mulher no mesmo patamar. Não tem um superior ao outro. Você tem funções diferentes, tá certo? Mas não é um que é superior ao outro. Tá? Isso é totalmente equivocado na Bíblia. Embora a gente veja aí, né, muita gente, muitos grandes conhecedores da Bíblia, principalmente no passado, tinham uma postura muito machista. Né? Já teve tempo na igreja, ainda existem algumas aí, que mulher senta do lado, o homem senta do outro. Né? Então, continuando a pergunta, é melhor casar ou ficar solteiro? Ele vira e fala, olha, melhor seria se não tocasse mulher. Mas se for ter imoralidade, é melhor você casar. E aí tem que ser uma relação monogâmica, heterossexual, né? E o fundamento reflete o plano de Deus na criação. Quando Deus virou e falou, olha, vou fazer uma mulher adjutora para vocês, vocês se unirão e serão uma só carne, os dois. É monogâmica.
Aí outra pergunta, podemos nos abster de sexo no casamento para servir melhor a Deus? Aí vamos ver aqui de novo. Ó. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Aí agora na corrigida fiel. Que o marido pague à mulher a devida benevolência. Então, ou seja, tudo é devido. Né? Isso mostra o seguinte, no casamento, na hora que você decide casar, na hora que casou, você contrai uma dívida. Você contrai uma dívida. E você tem uma dívida com a sua mulher, e você, mulher, tem uma dívida com o seu marido. Então, o marido pague à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte, a mulher pague ao marido. A esposa, aí olha só, outro versículo que desbanca a ideia de que Paulo é machista. Porque se ele falasse, ó, a esposa não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. Essa frase, beleza. Todo mundo machista ia concordar. Isso mesmo, a esposa não tem poder não, quem tem poder é o marido. Aí ele, vírgula, e também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Ou seja, está no patamar. Aí isso o pessoal ia surtar. Os machistas iam surtar. Então você vê que essa ideia toda, se vocês escutarem, que eu já escutei várias vezes, o pessoal falando, Paulo era machista, você não leu Paulo. Você está ouvindo, falando o que você ouve. Falar do que ouve é muito problemático. Né? Você tem que falar daquilo que você estudou. Você leu, você tem que ter referência, embasamento para aquilo. Né? Então, o casamento é uma dívida. O homem tem uma dívida. Ele tem que cuidar da esposa, ele tem que ter carinho com a esposa tem que cuidar do marido, tem que ter carinho com o marido. Isso é dívida. Tá? Então, quando vai acabar essa dívida? O ideal, de acordo com Deus, é que a morte o separe. Aí, na morte, acabou. Se está muito ruim, vai morrer. Então, os deveres conjugais. O marido tem dever e a mulher também. É isso que a gente falou, do pagamento. Você tem que pagar. Você tem dever conjugal. Você aceitou isso. Tá? Então, a mulher não tem autoridade, ou seja, é uma só carne mesmo, a ponto de ser uma só carne, mas um tem poder no corpo do outro, mas não tem poder no corpo dele. Aí é Paulo respondendo, a gente pode se abster do sexo no casamento para servir melhor? Ele fala, olha, primeiro, você não tem poder sobre o seu próprio corpo. A relação sexual também faz parte da dívida. Né? Então, se você for fazer isso, você tem que pedir autorização para quem tem autoridade sobre o seu próprio corpo, que não é você. Aí ele vira e continua, versículo 5. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento. Então ele fala, não se privem um ao outro. Né? E olha o tanto que ele fala, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Então, ou seja, tem que ser mútuo consentimento, os dois têm que estar concordando com isso. Segundo, além de ser mútuo consentimento, tem que ser por algum tempo, um tempo curto. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás, o diabo, não tente vocês por não terem domínio próprio. Então, ou seja, na hora que você fica separado, Paulo está falando o seguinte, olha, você fica esperto porque o Satanás vai querer tentar vocês, justamente porque você está ficando separado. Você vai ficando carente, você vai ficando dependente, não só de sexo, de companhia, amizade, carinho, e aí você vai abrindo brecha. Olha o versículo 6, e digo isso como concessão e não como mandamento. Então ele está falando o seguinte, olha, é melhor que vocês não fizessem, mas se for fazer, tem que ser por mútuo consentimento, por um pouco de tempo, para se dedicar à oração com finalidade espiritual e depois retorne rápido. Eu estou falando isso como concessão, ou seja, está sendo concedido você fazer isso. Não pensa que isso é um mandamento que você tem que se privar para fazer isso, não. Está tendo uma concessão mediante aí o desejo, se for de mútuo consentimento. Tá certo? Muito bem. Ele vira e fala, gostaria que todos os homens, versículo 7, todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um
tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Então, ou seja, Paulo dá a entender que ele não era casado, estava solteiro. Tá? A gente não tem, a Bíblia não fala, o que a Bíblia não fala, a gente não pode falar que é o que não é, mas o pano de fundo histórico que se tem, que é mais coerente que os estudiosos mais imaginam, é que Paulo provavelmente foi casado, mas quando ele se converteu, a esposa dele não queria conversão, e aí entra na questão que ele falou lá atrás, ó, se quiser separar o cônjuge não crente, se quiser separar, que se separe. Certo? Mas aí, em compensação, ele nem quis arrumar outro casamento, contrair outro casamento, nem nada, não quis fazer nada, foi se dedicar totalmente. Então, a princípio é isso, mas ele falou, olha, é bom ser igual eu, tá? Ficar por conta, mas você tem que ter domínio próprio para isso. Se não for ter, é melhor casar. Tá? Então, Paulo diz assim, ó, queria ser igual eu, só que é um chamado especial, você vai viver em pureza, tanto é que celibato não é algo defendido na Bíblia. Tá? Você tem pontos, né, situações pontuais em que você tem isso. Mas a gente tem vários exemplos na Bíblia. Jesus não casou, embora o pessoal fale que casou com Maria Madalena, é tudo mentira. Tá? João Batista também não casou e Paulo também não casou. Aos solteiros, versículo 8, aos solteiros e às viúvas digo que seria bom se permanecessem no estado que eu vivo. Ele fala de novo isso. Mas se não conseguem dominar, casa. Né? Então, solteiro, recomendação é permanecer. Agora, se não aguenta, é melhor casar, porque tem que evitar ficar abrasado. Então a gente tem que entender, se você quer ter uma vida cristã abençoada, se você quer ver Deus agir na sua vida, se você quer ver um milagre na sua vida, você tem que aceitar essas deficiências que nós temos, e a deficiência que a gente tem que procurar sempre evitar. Então, cada um nas suas áreas, mas a gente tem que ser isso. E a gente está combatendo sempre um com o outro. Eu vim conversando com a Deise, esse final de semana foi muito sobre isso. Sabe? Falando assim tal, e falando com ela, ó, pode me cobrar mesmo, pode ficar falando. Ela fala, mas tem hora que eu fico reclamando, dando muita ideia para você melhorar e tudo, e fica chato. Eu falo, fica chato mesmo, mas eu quero porque isso me ajuda. Então, quanto mais você fizer, pode até ser chato, mas eu sei que depois é bom. Então, a gente tem que procurar isso, porque todos nós somos assim. Todos nós temos, a nossa tendência é para o erro, não é para o acerto. Então, reconhece isso, e aproveita, porque uma das melhores pessoas que a gente tem para nos tornar uma pessoa melhor é o nosso cônjuge. Aí ambos têm que aceitar a repreensão. Então, aí ele vira e fala assim, ó, o casado, é melhor não separar. Se tiver problema, reconcilie. Gente, a Bíblia não fala, a Bíblia fala, mas pode separar se a mulher trair ou se o homem trair. Pode. Pode, a Bíblia dá isso aí. Mas o ideal é reconciliar. O ideal é reconciliar. Se está disposto a perdoar, é muito melhor. É muito melhor. Vai dar menos problema. Tá? Isso é bíblico, não sou eu que estou falando, não. Tá? O marido não deve deixar a mulher. Né? E aí ele fala sobre casamento misto. O que é casamento misto? É o crente casando com o não crente. Né? Então, pessoas com fé totalmente diferente, com valores totalmente diferentes, casando. Isso não é recomendado na Bíblia. Você fala, mas eu conheço uma menina que casou com um rapaz, o rapaz não era, o cara converteu, batizou e hoje está firme na igreja. Beleza. Mas do mesmo jeito que você conhece esse caso, eu conheço uns 30 que deu errado. Entendeu? Então, o ideal é não ter isso. Tá? Agora, casou, um converteu, o outro não, aí vai ter que esperar, né? A misericórdia de Deus aí para ir ajustando. Melhor é obedecer do que sacrificar, gente. Então, ou seja, não adianta, se quer, melhor permanecer do jeito que está, mas se não dá conta, que case. Não é ser incircunciso ou circunciso, isso não é o mais importante hoje. Né? O mais importante, que sempre foi, desde a época de quando Deus instituiu a circuncisão, é você obedecer.
Então, melhor do que tudo é obedecer. Então, obedeça o que Deus está falando. Invista no seu casamento. Assuma essa dívida. Você tem essa dívida até o dia que você morrer. Está achando ruim, pede para morrer. E não pode matar, não. Tá? Assume isso. É a melhor das atitudes. Tá? Dá trabalho? Dá. Tudo na vida para fazer certo dá trabalho. Você não vê ninguém ganhando dinheiro fácil. Embora tenha alguns que tenham mais facilidade que outros. Né? Mas não tem. Trabalha muito. Então, não tem nada fácil na vida. Você não vê nenhum casal com os filhos grandes, bem cuidados, bem educados, que foi fácil. Dá trabalho. Tudo na vida dá trabalho. Você quer ter um casamento abençoado? Dá trabalho. Né? E aí vem o divórcio e o novo casamento. Aí ele entra numa questão aqui que vamos resgatar um ensinamento de Jesus. Que Jesus, ele vira, em Mateus 19, Jesus falou estava falando lá e chegou alguns fariseus querendo pegar Jesus, né? E falando aqui, Senhor, é lícito repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus vai e responde com Bíblia. Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne? De modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus ajuntou. Esse é o mandamento principal. Não separe. Tá? Mas aí os fariseus vão e retrucam. Mas Moisés deixou dar carta de divórcio e repudiar a mulher. Ele fala, sim. Por causa da dureza do coração de vocês, Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, se casar de novo, comete adultério. Tá? Então, isso. E pode separar se for por causa de relação sexual ilícita, mesmo assim, o melhor é perdoar e reconciliar. Tá? Agora, já tem casos, por exemplo, eu estava falando disso há um tempo atrás, chegou depois um rapaz que veio conversar comigo e falou, olha, eu estou no segundo casamento e tal, cara, mas a minha esposa, ela me traiu, eu perdoei, depois de tanto tempo ela me traiu de novo, e aí eu não aguentei e tal. Então, ou seja, tem hora, infelizmente, acontece, né? Mas se a gente prevenir, se a gente pensar nisso, a gente vai proteger o nosso casamento para isso não acontecer. Porque a tendência é essa. E o diabo, ó, tá rodando. Ele está querendo tentar. Paulo já falando isso. E aí ele vira e fala o seguinte, fala, olha, é melhor casar do que arder em desejo. Ele fala, os casados, aí por que ele fala, olha só essa expressão. Aqui ele fala, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Então, ou seja, não sou eu que estou falando não, é o Senhor. No versículo 10. Tá? Agora, no versículo 12, ele fala o seguinte, digo eu, não o Senhor. Então, uma hora ele fala, não, quem está falando é o Senhor, não é eu. Depois ele vira e fala assim, não, quem está falando não é o Senhor, sou eu. Aí você fala assim, não, dá um bug, né? Não vai dar bug nisso não. Quem não entende, não sabe a interpretação, vai falar assim, esse texto não é divinamente inspirado por Deus. Porque Paulo está falando que é dele, da cabeça dele, não é Deus que está falando, é ele. Então isso não é divinamente inspirado. Não é isso. Por isso que eu coloquei Mateus 19. Tá certo? Mateus 19 é antes de Coríntios. Jesus estava aqui na terra. E o Paulo já sabia, conhecia todas essas passagens de Jesus. Isso já estava anotado. Tá? Então ele sabia desses ensinamentos de Jesus. Então ele vira e fala o seguinte, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor que não se separe. Porque Jesus lá falou, olha, não se separe. Vai ser uma só mulher e o que Deus juntou, não separe o homem. Então ele fala, não sou eu que estou falando, é o Senhor. Só que Jesus, quando deu esse ensinamento em Mateus 19, ele estava falando para judeu. Judeu não tem casamento misto, judeu só casa com judeu. Então Jesus não entrou nessa questão de que uma pessoa casada, se casar, um cristão casar com um não cristão, que tem toda divergência.
essa diferença e aí pode gerar conflito. Então, Jesus não entrou nessa questão. Aí Paulo está entrando, porque agora Paulo é o apóstolo dos gentios, é nos gentios que isso acontece, né? E aí Paulo está falando, digo eu, não Senhor. Por quê? Porque Jesus não falou sobre isso. Jesus só falou de casamento, né? Para não separar. Aí ele vira e fala, senhor, que é o mesmo ensinamento de Jesus, mas aí ele está falando que sou eu, porque Jesus não tinha falado. Se algum irmão estiver casado com uma mulher que não seja crente, não seja cristã, e essa concorda em morar com ele, o que é para fazer? Não se divorcie. Ah, mas ele não gosta, não quer me acompanhar, que não sei o que e tal. Quietinho, deixa ele lá, tal. Não se divorcie. Não se divorcie. Tá certo? O divórcio é para não acontecer. Divórcio é a última das últimas consequências. É perto da morte. Então, o ideal é não ter divórcio. A gente tem que lutar com isso, a gente tem que orar por isso. Porque a gente está vendo altos índices de divórcio dentro da igreja, de gente que conhece a Bíblia, que tem conhecimento, que ouve a palavra. Quem não ouve, então, aí você vê a gente aí com 4 casamentos, separou, casou, separou, casou, separou, casou, entendeu? Então, essa é uma tendência que a gente está vivendo. Se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e esse concorda em morar com ela, que ela também não se divorcie do marido. Tá? Digo eu, não o Senhor, porque Jesus não falou sobre isso. Porque o marido, olha só que coisa bonita, gente, para terminar. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido. O que isso quer dizer? Vem cá, você é cristão e o seu marido não é? Pois bem, o seu marido está sendo santificado por sua causa. Ou vice-versa. Tá certo? Por sua causa. Essa santificação não é uma santificação para salvação. Tá? Mas é uma santificação que você é diferenciado. Santificar, eu vou mostrar aqui. Santificar é ser separado, ser distinto. Tá certo? Isso que é o santificado, o santo, ele é separado. Tanto é que santificação no hebraico, que no português não tem nada a ver, santificar e fariseu, a origem da palavra é a mesma, porque fariseu quer dizer separado. Tá? Depois eu vou falar, numa outra oportunidade, falar mais sobre a história dos fariseus, que é muito legal. Mas, ou seja, santificar é ser separado nisso, você vai ser distinguido. Um exemplo clássico que a gente vê na Bíblia disso é de José do Egito, na casa de Potifar. Ele era escravo, e a Bíblia fala o seguinte, Deus abençoou Potifar por causa de José. Olha só, Deus abençoou. Potifar começou a seguir a Deus, parou de adorar os deuses do Egito? Não, mas ele foi abençoado, foi distinguido, distinto, por causa que Deus quis abençoar. Então Deus abençoa, tá certo? E mais do que isso, os seus filhos são abençoados. Ele fala só, se não fosse assim, os seus filhos seriam impuros, mas agora eles são santos. Deus santifica os filhos, santifica o cônjuge, honrando aquele que está seguindo ele. Olha só que bacana, olha só porque Deus é bom, misericordioso, né? Podia ajudar só um, falar assim, não vou ajudar você não, vou ajudar só esse aqui que me segue, esse aqui que acredita em mim, esse aqui que ora para mim, você não ora, você fala mal. Ele fala, vou te abençoar do mesmo jeito, por causa dele, você está recebendo bênção, falando mal de mim, e mesmo assim eu estou te abençoando. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Aí é o seguinte, você está seguindo a Jesus e tal, aí chega o cônjuge, a mulher ou o marido, fala, não, você tem que sair. Foi o que aconteceu com a mulher de Paulo, provavelmente. Tá? Se quer separar, você fala, não, então aí se eu te falar, não tem jeito, separa mesmo. Mas, então, ou seja, nesse caso aqui, está tendo violência, você está vendo que o marido está querendo se separar. Pode separar. E aí, nesse caso, não fica sujeito a servidão ninguém, então vocês podem estar liberados para viver em paz e pode casar de novo, inclusive, se quiser. Tá? Aí, isso gerava, como estava numa grande efervescência da época,
Isso gerava uma questão que era o seguinte, poxa, aí o cristão, né, falando, poxa, mas eu vou separar dele, ele está querendo separar de mim. Eu não queria separar dele porque é a chance de eu falar para ele, dele conhecer Jesus, do nome dele ser escrito no livro da vida. Eu ainda tenho esperança que isso pode acontecer. E Deus pode estar aqui, vai ser eu que vou falar. Isso é o pensamento coerente. Agora, se está difícil, Paulo vira e fala o seguinte, que se separe. E aí ele vira e fala assim, você está tendo esse pensamento? Ô mulher, como você sabe se salvará seu marido? Ô marido, como você sabe se salvará sua mulher? Quem disse que eu sei que salva? Aí é uma coisa que eu já falei aqui várias vezes, né? Aquela expressão que fala, eu ganhei ele para Jesus, tá certo? E isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, praticamente, tá? Porque o cara vai dizer, você que ganhou, cara? Foi a sua capacidade de falar que ganhou? Não foi o Espírito Santo, não. Não, você foi uma dos jumentos que Deus usou para trazer a palavra para ele, tá certo? Então, ou seja, não foi Deus que te usou, não foi, aí você vira e fala que é você que salvou. Não é. Então, ou seja, ô mulher, como você sabe se você salvará seu marido? Pode separar. Ele não está querendo, não? Pode separar. E talvez, depois até que separar, ele vai te olhar com outros olhos e vai começar a seguir Jesus por causa de você, mas vocês estão separados. Entendeu? Então, Paulo vira e mostra isso. Né? Então, é importante. Então, o crente, casado com o não crente, o ideal é não se divorciar. Exceto em alguns casos que não vai ter jeito. Mas a gente sempre tem que procurar isso, gente. E tem vários exemplos, graças a Deus a gente conhece exemplos de pessoas que foram traídos, perdoaram e hoje têm um casamento feliz. Tá certo? Então a gente tem que crer, Deus é um Deus da restauração. Esse negócio que a pessoa vira e fala assim, olha, não, o casamento acabou porque o amor acabou. Tá errado, isso aí é antibíblico. Amor não é um sentimento. Amor é um mandamento. Tanto é que é tanto mandamento que ele vira e fala, amai a Deus, amai ao próximo e amai, aí que vem difícil, amai os seus inimigos. Tá? Quem que ama inimigo? Quem gosta de inimigo? Você não gosta. Então, ou seja, você ama a pessoa, não quer dizer que você vai gostar dela. Gostar da pessoa é aquela pessoa que você gosta de conversar, que gosta de estar junto, que gosta de sair para jantar com ela. Essa pessoa você gosta. Agora, amar não é você gostar. Amar é você fazer o que precisa ser feito, é ajudar se ele precisar ser ajudado, é não prejudicar. Você tem que amar. Então, amor é um mandamento. Então, você fala, eu não amo mais a esposa, o amor acabou, a esposa vira e fala assim, o amor acabou. Fala assim, que? Então, você não acredita em Deus, não? Deus é o Deus que ressuscita morto. Você acha que ele não vai ressuscitar um casamento? Agora, você tem que pagar o preço, né? Quanto pior tá, mais caro vai ter que pagar. Dobra o joelhinho e fala com Deus em oculto. Lá, vai pedindo. Que dá certo. Eu vou falar para coisa de vocês. Dá certo. Eu vou falar uma coisa para vocês. O meu casamento com a Deise melhorou demais quando a gente incorporou essa mentalidade. Entendeu? Então, ou seja, melhora para todo mundo. Para todo mundo. Tá? Agora, vocês têm que ter isso. Um hábito de orar junto, estudar a palavra, buscar de Deus. Tá certo? Você quer ver a restauração? Ser ressuscitado, tem que mudar. Agora, falar que o amor acabou está errado. Não fala que está na Bíblia isso, não fala. É antibíblico, tá? É antibíblico. Aqui eu falei de santificado, que é o que eu falei, que é santificar é separar, né? A santificação não é ética, ou seja, não é para salvação, mas a pessoa fica distinta, né? É uma pessoa que vai se destacar porque está sendo abençoado pelo não crente. Lembrando, mais uma vez, que Deus odeia o divórcio. Malaquias, capítulo 2, versículo 16. A intenção é sempre buscar a reconciliação. É um ato muito doloroso. Sempre é melhor procurar a reconciliação. E Deus tem o poder de curar as feridas. Deus tem o poder de ressuscitar um morto. Você tem que crer que Deus tem capacidade de ressuscitar um casamento. Então,
Tem que tirar a fé, falar, vou desenvolver. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo estudar a palavra, a fé vem pela oração. As pessoas não tem fé, mas você faz essas coisas? Ah, faço, domingo, de manhã ou de tarde, no dia que eu vou no culto. A importância do conselho, tá? Eu queria chamar isso aqui o seguinte, o casamento com dificuldade, para quem aí conhecer alguém que está, digo eu, não Senhor, minha experiência, tá? Primeiramente, procure alguém, um líder, uma referência espiritual para procurar ajuda. Agora, ore a Deus, para Deus indicar essa pessoa. Porque se for uma pessoa errada, o prejuízo pode ser maior. Eu já vi um exemplo de um pastor, isso tem muitos anos, década. Pastor, a mulher dele traiu ele ia perdoar, só que ela tinha traído ele com o irmão dele. E aí, numa conversa com outros pastores, eles zoaram, falaram, pô, mas com seu irmão, que não sei o que e tal. Ele falou, quer saber? Vou picar o pé. Separou. Entendeu? Por causa de quem falou. Então, ou seja, você tem que procurar uma pessoa, um líder confiável, ora a Deus para Deus indicar. É preciso? Precisa de alguém? Precisa. Agora, pede para Deus, é Deus que vai indicar. Porque se pegar um errado, infelizmente, pode dar mais problema do que benefício. Tá certo? É igual você fazer uma cirurgia que não estava bem indicado. Em vez de você melhorar, você vai só ficar pior. Entendeu? Mas a gente tem que saber que a nossa esperança está em Deus. Eu acredito, Deus pode levantar pessoas, Deus pode fazer o impossível, Deus pode fazer milagre, Deus pode ressuscitar morto, quanto mais o casamento. Né? Então que a gente aprenda, né, com as aplicações de hoje, entender qual é a nossa vocação, né? Grande maioria é para casar e ter uma vida abençoada. Se já casou, então agora tem que ficar o resto da vida. Glorificar a Deus do jeito que você está e evitar, que a gente está vivendo demais isso, evitar as influências que desvalorizam os padrões bíblicos. Cada vez mais está forte isso. Se a gente não bater contra, vai ser só eles falando, tá certo? E está tudo errado. Então, repetindo as perguntinhas. É melhor casar ou ficar solteiro? Casar. Podemos abster do sexo no casamento para servir melhor a Deus? Só se for de mútuo consentimento, talvez por um pouco de tempo. Devemos separar para servir melhor a Deus? Não. Não se divorcie do marido. O solteiro e viúvo deve permanecer assim? De preferência sim, não se casar. Mas se for abrasar, é melhor casar. O que fazer em caso de casamento com um cônjuge incrédulo? Fica com ele. Só se ele quiser se separar, você separa. Mas se ele não quer separar, fica com ele. E saber que Deus é o Deus da restauração. Deus tem o poder de restaurar esse vaso, e esse vaso você não ficar trinca. Porque às vezes, você já viu quando você quebra uma xícara, coloca super bonda? Você fica vendo aquele, né? Não, mas é porque quem restaurou foi você. Se Deus for restaurar, Deus tem o poder de restaurar e não deixar cicatriz, não deixar nada. É igual quando você bate o carro, dá perda total, reforma tudo, e chega qualquer mecânico e vira e fala assim, não, esse carro nunca foi batido, não. Entendeu? Deus tem esse poder de restauração. Tá? Acredite nisso. Para tudo na vida, principalmente no casamento que a gente está falando aqui. Muito obrigado, Deus abençoe.